A sexta-feira foi muito tranquila no Internacional, às vésperas de um duelo decisivo contra o Juventude no Estádio Beira-Rio pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. Nesse vídeo eu trago detalhes do que aconteceu na atividade que foi com portões fechados hoje no CT Parque Gigante. Tem grandes novidades sobre Ener Valencia e o goleiro uruguaio Sérgio Rocher. A gente também fala sobre Rafael Borré, que entrou em campo hoje à tarde pela seleção colombiana. D'Alessandro, ex-jogador do Inter, entrou em ação também pensando nas semifinais do Campeonato Gaúcho. E a grande marca batida pelo Colorado fora das 4 linhas. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Jans Repórter. E nesse conteúdo, o que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesse dia 22 de março de 2024, sexta-feira. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito. Rapaziada, vamos lá. Eu quero aqui começar falando sobre a atividade que aconteceu hoje no CT Parque Gigante com portões fechados. É a antepenúltima atividade antes do duelo de segunda-feira, 9h45. Teve mudança por conta da televisão, o jogo era 9h30 da noite. Foi para as 9h45 contra o Juventude, jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho. Gente, primeira coisa que é importante a gente destacar sobre a atividade que hoje foi realizada com portões fechados no CT Parque Gigante. Sérgio Rocher participou normalmente da atividade, inclusive da parte do coletivo, que teve um time contra o outro, o time titular geralmente que o Cudê tá testando, que eu tô inclusive tentando descobrir que time é esse que vem treinando, e nesse time não tinha o Rocher, mas esse time jogou contra a garotada que sobe, vai lá pra treinar, Ricardo Matias, Iago Noal, enfim, outros garotos da base e alguns reservas, e o Rocher foi o goleiro dessa equipe enquanto o Antony treinou com os titulares. O Rocher trabalhou normalmente, sem qualquer tipo de limitação e está próximo do seu retorno aos gramados, quem sabe em uma eventual final de Campeonato Gaúcho. Outra novidade importante foi Ener Valencia, que foi ao campo, ainda sem trabalhar com chuteiras e com bola. Ele está se recuperando ainda da contusão que ele teve no pé direito, que fez com que ele fosse desconvocado da seleção equatoriana, mas já é um avanço importante. Ele calçou os tênis, foi pro gramado do CT Parque Gigante, deu algumas voltas no campo e está também se recuperando. E o Inter acredita muito que o Ener Valencia vai ficar à disposição do Cudê para o jogo de segunda-feira contra o Juventude no Beira-Rio, até porque o Alário foi para a Argentina consultar com o seu médico, teve uma lesão no joelho, nada de grave, como eu já comentei aqui no canal, e aí, se não jogar o Ener, jogaria o Luca no ataque contra o Juventude. A única dúvida, de fato, é essa do ataque, tá? O restante da equipe deve ser definido com o que a gente conhece. Antony no gol, Bustos na lateral direita, Vitão em mercado dupla de zaga e René na esquerda. Arangues, Bruno Henrique, Maurício e Wanderson, Alan Patrick, e aí essa dúvida Ener Valencia ou Luca vai depender das condições físicas e clínicas do atacante equatoriano. Gente, foi definido hoje também o árbitro dessa partida, tá? Anderson Daronco, que gera muita polêmica até pelo clássico Grenal que ele apitou, os 3-2 do Inter. Foi o único clássico disputado, é verdade, nesse ano até aqui no estádio Beira-Rio. O Inter venceu naquela reta final de jogo, teve que virar o jogo 2 vezes para... Aliás, não virou, né? Teve que empatar o jogo 2 vezes. O Grêmio abre 1-0, o Inter empata, o Grêmio faz 2-1, o Inter empata e aí tem aquele gol de pênalti do Alan Patrick que dá a vitória pro Internacional. O Anderson Daronco teve uma sucessão de erros pros dois lados, ele foi muito mal nesse jogo. E tá falando aqui um cara que gosta do Anderson Daronco, acho bom árbitro, um dos melhores que a gente tem no Rio Grande do Sul e no país, mas que foi muito mal no Clássico Grenal. Ele vai apitar esse jogo agora contra o Juventude na segunda-feira, em meio a uma pressão de Inter, Caxias, Juventude e Grêmio, os 4 semifinalistas com a arbitragem até então do Campeonato Gaúcho. Gente, fora das 4 linhas também foi um dia importante, o Internacional atingiu a marca de 142 mil sócios. 142 mil sócios, o Inter é o segundo maior quadro de sócios
do futebol brasileiro. A expectativa da direção é chegar aos 150 mil sócios no início do Campeonato Brasileiro. Tem uma expectativa muito grande que o presidente está estabelecendo de pelo menos 35 mil torcedores por jogo no Campeonato Brasileiro. A gente está vendo isso já no Campeonato Gaúcho, casa cheia quase todo jogo. Vai ter casa cheia na segunda-feira contra o Juventude, expectativa de 40 mil torcedores, e é um movimento que o torcedor tá pegando junto de fato com o time, e isso tem ajudado o time a subir, a jogar melhor, a cada vez jogar melhor, aliás, né, porque terminou o ano passado em alta jogando muito bem, e agora o Inter atinge então essa marca de 142 mil sócios. Gente, ainda às vésperas aí dessas decisões do Campeonato Gaúcho, o Inter joga na segunda contra o Juventude no Beira-Rio, o Grêmio que ganhou o jogo de ida por 2-1 do Caxias, o Inter empatou em 0-0 contra o Juventude, o rival do Internacional, o Grêmio, pega o Caxias na Arena na terça-feira à noite, e hoje teve um movimento que é um movimento, vamos lá, orquestrado. O meia D'Alessandro, ex-jogador do Internacional, hoje aposentado, foi coordenador técnico e foi desligado do Cruzeiro no final da última temporada. Todo mundo sabe a história que ele tem com o Internacional. Ele esteve no CT do Caxias, hoje lá em Caxias do Sul, passando um apoio para a equipe do Caxias. Ele tem uma ótima relação com o Argel Fuchs, ex-treinador do Internacional, lá naquele título gaúcho de 2016, aquele início de Campeonato Brasileiro que o Inter começa bem, depois o Argel tem um trabalho ruim, acaba degringolando o trabalho, tanto que culmina no rebaixamento do Inter. O D'Alessandro tem uma certa relação com o Argel Fuchs e esteve hoje no treinamento do Caxias, conversando com o grupo de jogadores do Caxias. A gente sabe que essas questões que às vezes parecem ser menores para o pessoal que está aí do outro lado, mas que fazem uma certa diferença. É um movimento pensado de um ídolo do Inter de ir no treino do rival, do seu maior rival, o rival que é o Caxias, que é rival do Grêmio no jogo de terça, que é o maior rival do Internacional. É um movimento pensado, obviamente, às vésperas aí dessa reta final, desse jogo de volta, desses jogos de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Gente, pra fechar, tá? Borré entrou em campo hoje pela seleção colombiana, vitória da Colômbia por 1-0 no primeiro jogo da data FIFA da seleção colombiana, o amistoso lá em Wembley, em Londres, na Inglaterra. A Colômbia venceu por 1-0 da equipe da Espanha. O amistoso teve o gol marcado aí pelo Munhoz, uma jogadaça do Luiz Dias pelo lado esquerdo, e o Borré entrou no segundo tempo. 28, 29 minutos da segunda etapa, o Rafael Borré, atacante do Internacional, entrou em campo. Teve uma atuação discreta até pelo tempo que ele teve, mas teve uma grande chance criada e um passe dele. 8 passes tentados, 8 passes certos, um passe decisivo, uma grande chance criada, uma falta cometida, um duelo ganho no chão. Foi dessa forma a participação do Rafael Borré nesse amistoso pela Colômbia. Ele vai para mais um jogo agora no final dessa semana e depois retorna ao CT Parque Gigante para as atividades. E aí a expectativa para que no início agora, na estreia do Inter na Copa Sul-Americana, ele fique à disposição e quem sabe no jogo do dia 2 de abril contra o Belgrano lá em Córdoba, vai ser no Mário Kempes, não no estádio do Belgrano, o Borré joga mais uma partida com a camiseta do Inter. Ele fez a sua estreia lá em Brasília contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro na segunda fase da Copa do Brasil, tá certo? Não esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui que eu volto para falar mais do Colorado. Um beijo, um abraço e até a próxima.